A garota do job no garimpo e o cliente misterioso, parte 5. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, a seguidora chegou na casa daquela senhora, tomou café, começou a falar dos problemas que ela estava enfrentando na relação. E aquela senhora ali segurava a foto do Antônio, né, marido da seguidora na época, e olhava para aquela foto ali como se estivesse vendo um fantasma. Com os olhos desse tamanho, então, aquela senhora olhou para ela e respondeu que aquele rapaz ali, Ignorância e Galo, era idêntico ao primo dela que havia desaparecido ali há muitos anos atrás. Daí a seguidora, que já estava abalada por tanta estranheza, né, durante a sua chegada até aquela região ali do sudeste do Pará, ficou ainda mais maluca da cabeça, como se diz, né, ao saber que o marido dela se parecia muito com um homem desaparecido há tantos anos atrás. E aquela senhora não parou por aí, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ela e disse: olha, a irmã dele ainda é viva, a minha prima, ela mora nessa região, e se tu quiser ir lá na casa dela, a gente vai lá e ela te conta toda a história. A seguidora, então, já abalada com toda aquela história ali, ainda mais sinistra, pegou a foto do marido e elas embarcaram, então, na canoa e remaram em direção ali à casa da tal irmã do Antônio. A casa da tal mulher não era, então, tão longe dali. Elas remaram mais ou menos uns 10, 15 minutos de distância da vila até ali e chegaram em um terreno bonito, né, onde havia uma casa de madeira bem feita, aparentava ali não ser tão pobre, né, falando logo beabá, certo? Chegando ali, então, as duas saíram para a terra, como a gente diz, né, deixaram a canoa no porto, subiram a escada, saíram ali no trapiche e caminharam até a casa, pediram para falar com aquela senhora e acabaram entrando ali naquela casa muito bonita. Daí conversa vai, conversa vem, né? Claro que a senhora ficou curiosa para saber o que aquela moça estranha estava fazendo ali. E foi aí que a prima abriu a boca, né, e falou: olha, eu vim aqui porque essa moça aqui se diz esposa do Antônio, o teu irmão que desapareceu há tantos anos atrás. Eu queria que tu contasse para ela e também visse a foto que ela tem, porque ela diz que essa foto aqui é do marido dela. E eu sei que você também tem fotos antigas dele na época em que ele ainda não havia desaparecido. E você pode mostrar para ela como esse rapaz, que ela diz ser o marido dela, é idêntico ao meu primo, ao teu irmão. Daí praticamente deu uma cara branca naquela senhora, que tinha mais ou menos uns 65 anos de idade, ao ouvir falar do irmão, né, que há muito tempo ela havia perdido e já considerava ele morto. A seguidora então diz que depois de minutos intermináveis, praticamente a senhora ali não falava nada, né, ela começou a dizer que o irmão desapareceu ali no ano de 1945, quando ele tinha 25 anos de idade, e que o pai na época era um cara, gente, que tinha dinheiro porque ele trabalhava com garimpo. Então ele comercializava ouro. E o rapaz, né, ia com o pai. Ele era o mais novo. Então, como essa região aí do sudeste era bem selvagem ainda na época, existiam muitos animais selvagens, geralmente, gente, havia meio que aproximação de onças, de outros animais da floresta, próximo aos garimpos. Então o rapaz ia para cuidar dos negócios juntamente com o pai. E claro que essas pessoas andavam armadas, né? E foi justamente nessa época em que o irmão dela desapareceu. A única coisa que o pai falou quando voltou ali do garimpo para a cidade foi que o irmão havia, ao sair à tarde com um grupo de garimpeiros ali, ao encalço de uma onça, gente, que estava rondando ali aquele acampamento há dias. Ou seja, havia pegadas dela ali. Então, isso trazia risco à vida de quem trabalhava naquela área ali do garimpo. Então, eles passaram por dias caçando essa onça e realmente encontraram, abateram. Não era uma onça ainda adulta, grande, né? Mas já oferecia riscos. Enfim, eles abateram a onça, trouxeram, né? Como o couro é bonito, tiraram o couro e os restos jogaram fora. E assim, gente, eles seguiram os dias normalmente, despreocupados agora com tal ameaça. Quando um belo dia acordaram todo mundo para trabalhar e viram que o rapaz, gente, não estava em lugar algum. Então procuraram ele, perguntaram para fulano, para ciclano, cadê o Antônio? Ninguém sabia. O único que viu alguma coisa disse que ele tinha saído de tardezinha para tomar um banho nas margens do rio. Mas ninguém viu ele voltar. Ou seja, a rede dele estava ali enrolada, não havia nem sido armada para dizer que ele passou a noite ali e saiu pela manhã sem avisar ninguém, né? Então não havia essa possibilidade. Então, como o pai tinha dinheiro na época, colocou ali a equipe de buscas atrás do filho por dias, gente, por semanas, meses, mas ninguém nunca conseguiu encontrar o Antônio, nem rastros, nem nada. E não havia nem como dizer que uma outra onça tinha ido buscá-lo ali, né? Porque eles não ouviram barulho de nada e também não havia pegadas de nada, não acharam marcas ali, sangue, alguma coisa, nada, gente. Simplesmente parecia que o Antônio tinha
se desfeito no ar. A seguidora então diz que aquela senhora começou a falar que a família era muito católica na época, principalmente a mãe, que não quis buscar ali, juntamente com o pai, né, meios espirituais para poder descobrir o que aconteceu com o Antônio. Então os anos foram se passando e a mãe sempre ali, aquela agonia, né, era o único filho homem que ela tinha, sem saber o que realmente havia acontecido, sem restos mortais, pelo menos, para poder ir ali no cemitério, levar uma flor, não sei, visitar ali o túmulo. Não havia isso. Por quê? Porque não tinha um corpo. Então ela meio que agoniada foi definhando e ficando muito doente. Então com isso ela foi meio que tendo menos preconceito, né? Então ela resolveu buscar um pajé, porque ela dizia que antes de morrer queria saber o que aconteceu com o filho dela, senão ela não descansaria em paz. Então ela buscou ali um pajé que falou para ela que o filho não tinha morrido, mas que tinha sido encantado, pois a mãe daquela onça que ele atirou naquele dia ali foi buscar uma vida por outra vida. Ou seja, ele tirou a vida de um encantado. Então ele pagaria com a própria vida, se tornando um deles. Então ele foi encantado, ele estava lá naquela mata ali, mas, gente, ele não teria a chance de pedir para alguém desencantá-lo. E esse seria o castigo dele. Então aquela senhora falou que a mãe, pouco tempo depois, realmente, foi de arrasto, né? Veio a falecer. O pai também ficou morando algum tempo por lá, mas faleceu com o tempo. A família foi se conformando e, gente, ficou simplesmente na memória. E a resposta que restou para eles foi a resposta do pajé, né? Então ficava a critério deles acreditar ou não. E tudo isso aconteceu no dia em que ele saiu do acampamento ali, do garimpo, para poder ir até a margem daquele rio, tomar banho naquela tarde. Outra coisa bem curiosa é que a seguidora diz que naquele ano de 1995, ele já era para ter 50 anos de idade. Então, no mínimo, era para ele estar um pouco carcomido, né? Meio velhinho. E não, gente, ele aparentava ser um jovem, como no dia em que ele desapareceu. Então, a seguidora mostrou para a senhora aquela foto, né? Ela pegou, mostrou outras fotos também que ela tinha ali do irmão. Afinal, eles eram uma família bem financeiramente, né? Então, antigamente, tirava foto quem tinha dinheiro, né? A essas alturas, então, a seguidora diz que ela já estava sem palavras, não sabia nem o que dizer, nem como agir, nem como pegar o remo e remar, não sei, para a cidade mais próxima ali, para poder fugir dele. Sendo que aquela senhora falou, olha, é o Antônio ainda, né? Mas sabe lá se realmente é ele. Afinal, ele sumiu há tantos anos atrás e como ele ainda tem a aparência de um jovem, né? Então, ele não era mais um ser 100% humano. E a seguidora diz, então, que naquele momento ela ficou ali na casa daquela mulher, sem saber se ela voltava ou não para ir lá na casa onde ela vivia, ou se ela pedia para ir até a cidade, né? Emprestava um dinheiro, não sei, fazia alguma coisa, e realmente pegava o ônibus e ia embora dali. Porque, gente, viver com uma pessoa que você sabe que é humana, mas é ruim como ela já tinha vivido, né? Com o primeiro relacionamento ali, ainda passar por essa situação com ele, era de realmente fazer com que a pessoa saísse fora da casinha, ou seja, ficar maluco de vez. E comenta aqui parte 6, gente, porque o tempo de vídeo já acabou. Continuo no próximo vídeo, já segue pro próximo que vai estar disponível aqui no perfil.